nessa noite trazer uma palavra que já preguei aqui no mês de janeiro. E recentemente tive o privilégio de compartilhá-la com os pastores da Ordem dos Pastores Batistas, da Convenção Batista Fluminense. Quero mesmo dizer que essa palavra que você já me ouviu pregar, talvez eu devesse trazê-la uma vez por mês, porque ela trata de questões tão vitais, tão sérias, e que muitas vezes nós nos esquecemos. Diante dessa situação que assola o mundo inteiro, que fragiliza a nossa vida, que iguala todos nós na possibilidade de adoecimento e até de morte, que nos dá a real dimensão da nossa humanidade, da nossa limitação. Diante dessa situação que nos dá a compreensão clara de que nada importa o diploma, o título, a fama. Então eu quero meditar outra vez no texto de Eclesiastes, capítulo de número 9. Eu não lembro o título que eu dei naquela ocasião, certamente não vai ser 100% igual àquela vez, mas o título que decidi dar hoje é o seguinte: decisões que fazem a vida ter sentido. Decisões que fazem a vida ter sentido. Eu quero ler o texto e a seguir nós vamos orar. E a minha oração há de ser para que o Espírito Santo me faça apenas instrumento. Que o Espírito Santo de Deus possa capturar a nossa atenção, possa falar ao nosso coração, e que ao final dessa reflexão, cada um de nós saia daqui desafiado a tomar, se não todas, o que é ideal, mas pelo menos algumas das 6 decisões que eu quero destacar do texto, que fazem a vida ter sentido. Vamos ler o texto? Eclesiastes 9, versículo de número 7. Vai e come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Goza ou desfruta a vida com a mulher que amas, todos os dias de vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida e do teu trabalho que tu fazes debaixo do sol. Tudo o que tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, pois na sepultura para onde vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vi algo mais debaixo do sol, não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor, mas que o tempo e a sorte ocorrem a todos. Além do mais, o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se pescam com a rede cruel, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enlaçam também
os filhos dos homens no mau tempo, quando este cai de repente sobre eles. Senhor nosso Deus, nós nos curvamos reverentemente diante da Tua palavra. E a nossa oração é para que o Espírito Santo faça do pregador apenas um canal, através do qual o óleo fresco possa fluir, a unção possa fluir, o convencimento possa fluir, e que sejamos levados a tomar decisões que fazem a vida ter sentido. É a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Eclesiastes, ele é um dos livros que tem a instrumentalidade de Salomão. Os estudiosos analisam os livros que levam a instrumentalidade de Salomão, Provérbios, Cantares e Eclesiastes, e colocam cada um desses livros em uma fase da vida de Salomão. Sugerem que o livro de Cantares, que é um livro carregado de paixão, que é um livro que descreve a beleza da sua amada, esse livro teria sido escrito no primeiro momento da vida de Salomão. O livro de Provérbios, cheio de conselhos práticos. Hoje pela manhã nós lemos Provérbios 24:11. Mas eu poderia ter destacado Provérbios 24:10, que diz o seguinte: se te mostras frouxo no dia da angústia, a tua força é pequena. Provérbios é carregado de conselhos para o dia a dia. Nos aconselha, por exemplo, a não viver na casa do vizinho. Nos aconselha, por exemplo, a não nos tornarmos fiadores. Você sabia disso? Porque isso pode dar problema. Provérbios fala sobre isso. Conselhos práticos. Portanto, Provérbios é colocado no momento intermediário da vida de Salomão. E Eclesiastes, colocado já na sua fase final. Nós estamos aqui diante da fala de um homem experiente. Há muitos indícios no livro de Eclesiastes que confirmam essa percepção. Por exemplo, quando ele, no capítulo 1, descreve o que ele buscou, as coisas que ele tentou fazer para encontrar sentido na vida. Aliás, no capítulo 2, fala da riqueza, teve servos e servas, construiu, tornou-se famoso. E agora Salomão, e eu me alinho com esta interpretação teológica, ele dá conselhos objetivos. Eu diria que o livro de Eclesiastes, e notadamente o capítulo 9, é um capítulo extremamente existencial. Ele nos coloca diante da fragilidade da vida. Ele nos coloca diante do fato de que todas as coisas podem ocorrer com qualquer pessoa. Verso 2, por exemplo, capítulo 9, ele diz isso. Tudo sucede igualmente a todos. Quando começou o processo de pandemia, nós vimos aí algumas interpretações equivocadas do Salmo 91. Praga alguma vai chegar à tua tenda, você é crente, não vai chegar na sua casa. E começamos a perceber que muitos irmãos queridos, pastores inclusive homens e mulheres de Deus, sucumbiram. Uma leitura equivocada do Salmo 91, certamente.
Portanto, o capítulo 9 é existencial, ou seja, ele nos desafia a darmos sentido à nossa existência, que é passageira. Todos nós aqui estamos naquela dimensão da vida que podemos chamar de vida temporal, que é contada por dias, meses e anos. Cada um aqui está nessa escala de temporalidade no momento. Eu estou desde o início, há 65 anos, nessa escala, contando nessas alturas, mais passado do que futuro. Alguns aqui, do ponto de vista daquilo que parece lógico, contando ainda muito mais futuro do que passado. Os jovens, por exemplo. Mas é um cálculo que não é preciso, porque nessa régua que marca a nossa caminhada, ela pode ser interrompida em qualquer momento da nossa existência. Por isso, nessa noite, pedindo a Deus que o Espírito Santo me revista, e que a palavra vá como uma espada, como ela de fato o é, falando ao seu, como tem falado ao meu coração, sobretudo nessas últimas semanas de perdas, de lágrimas, de tristeza e de muita saudade. Todos nós tomamos decisões, algumas que não têm consequências, mas há outras que podem nos marcar para a vida toda. Um aborto, por exemplo, é uma decisão, é algo que fere, e a pessoa fica marcada para a vida toda. A decisão de com quem vou me casar. E eu digo que depois da decisão de aceitar a Cristo, é a decisão mais importante na vida de uma pessoa. Infelizmente, há alguns que estão fazendo desta decisão uma roleta russa. Roleta russa, que não foi criada na Rússia, era uma prática estranha de se descarregar o tambor de um revólver e deixar uma bala. E o tambor girado, e numa tentativa de expressar coragem, apertar o gatilho, uma só bala. Há pessoas que estão escolhendo o casamento como uma roleta russa. Casamento não pode ser escolhido por intuição, porque a intuição tem a ver com elementos não tangíveis, não mensuráveis. Casamento precisa ser decidido na base de elementos que precisam ser colhidos antes. E eu tenho certeza que muitos que ouvem essa fala, talvez até não verbalizem, mas lá dentro da sua mente pensam assim: é verdade. Eu devia de ter olhado antes. Decisão que marca a vida toda. Mas eu quero nessa noite lhe convidar a olhar esse texto e extrairmos dele 6 decisões que fazem a nossa vida ter sentido. Há pessoas que passam pela vida sem que tenham dado sentido à sua existência. E dar sentido à nossa vida, atente para isso na perspectiva da Bíblia, do Evangelho,
Não é chegar em um momento da vida, o indivíduo parar e pensar, e começar a analisar tudo o que ele fez, e começar pensando, quanto eu ganhei? Não é isso que dá sentido à vida. Dizem que depois dos 40, a pessoa começa a olhar para trás e pensar o que fez e o que não deveria ter feito, o que não fez e deveria ter feito. Entra numa fase de reflexão retroativa. Dá sentido à vida, preste bem atenção. É viver a nossa vida de forma que a nossa vida faça sentido na vida de outros. Eu chamo a isto de legado. Você já me ouviu dizer aqui que herança é diferente de legado. Herança é aquilo que a gente deixa para os outros. Legado é aquilo que a gente deixa nos outros. Herança é aquilo que pode ser medido e tomado com as mãos. A conta bancária que o indivíduo pega e compra um carro. Legado é aquilo que não cabe na mão, mas enche o coração. Eu quero viver a minha vida e encorajar você que me ouve, jovem, adulto, idoso, você que me ouve e vem em casa, a partir dos conselhos que Salomão nos dá neste texto, e que eu espero você guarde, você anote, como eu disse, é algo que talvez eu devesse pregar todo mês. São reflexões que muitas vezes durante o dia eu me reporto a elas, eu penso e eu tenho nesse texto como uma âncora para que eu possa fazer a minha vida ter sentido na vida de outras pessoas, a começar pela família, na vida da minha esposa, dos filhos, nora, genro, netos, ovelhas, na cidade, as pessoas que nós conhecemos, na sua vida. Eu quero fazer sentido para a sua vida, porque é o desafio de dar sentido à minha. E quais são, então, as decisões que nós podemos extrair do texto? São 6. Estão comigo até aqui? Primeira decisão. Viva para agradar a Deus. Salomão diz assim, verso 7, vai, come com alegria o teu pão, e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Note essa última expressão. Deus se agrada das tuas obras. Nós precisamos viver a nossa vida tendo esse norte. Agradar a Deus. Há pessoas que não dão sentido à sua vida porque vivem para agradar pessoas. E quem quiser agradar a todo mundo, acaba não agradando a ninguém. Você precisa tomar uma decisão. Eu quero viver para agradar a Deus. Não significa que agradar a Deus, necessariamente, eu preciso desagradar pessoas. Mas se houver o choque, que escolhamos, sem pensarmos duas vezes, que a nossa prioridade deve ser viver a vida para agradar a Deus. Há um livro muito interessante, chamado Liderança Corajosa, de Bill Hybels.
E ele diz o seguinte, ele diz assim, há momentos em que o líder precisa recorrer à sua posição de líder, precisa tomar uma decisão. E tomar decisão, sobretudo do ponto de vista de liderança, gera naturalmente insatisfação. Mas o líder precisa entender a quem eu quero agradar. E Bill Hybels, nesta obra, ele cita um grande líder americano já falecido, chamado Jack Welch. Ele disse o seguinte, abre aspas, há momentos, olha que frase forte, em que o líder não pode ser muito ponderado, um sábio guru, não pode ser um articulador político cuidadoso, atencioso, equilibrado e moderado. Cita um dos maiores pensadores que trouxe uma influência tremenda na América, concluindo dizendo, você tem de agir muitas vezes de forma quase insana. Obviamente, impulsionado pela decisão de agradar a Deus. Paulo entendia muito bem isto. E lá em Gálatas, capítulo 1, verso 10, ele disse, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se agradasse ainda aos homens, não seria servo de Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4, diz ainda o apóstolo Paulo, pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los, pelo contrário, como homens aprovados por Deus, a ponto de nos ter sido confiado por Ele o Evangelho, não falamos para agradar as pessoas, mas a Deus, que prova os nossos corações. Primeira decisão, viva para agradar a Deus. Meus irmãos, nós estamos chegando um momento no nosso país de polarizações, de uma, eu não vou dizer nem mais sutil, de uma declarada perseguição à fé cristã evangélica. Você sabia disso? Já ouvi de meninos aqui desta igreja que na faculdade o seu professor zombando da Bíblia, zombando do crente. Ai dele, se fizesse isso com espírita. A mídia logo colocaria, né? Letras garrafais. Quantos meninos e meninas que entram na faculdade, e a faculdade se constitui em um grande teste da sua decisão de agradar a Deus, entram de um jeito e muitos deles se desviam na faculdade, bombardeados por professores que não têm temor de Deus e não têm nem respeito por aquele que tem temor de Deus, e ali o moço é levado a se posicionar. Então, primeira decisão, decida viver para agradar a Deus. Amém? Amém ou não? Segunda decisão. Como eu gostaria que nós decorássemos isto. Segunda decisão, mantenha a sua integridade. No verso 8, Salomão diz,
Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. O óleo e a veste branca eram utilizados em momentos festivos. A King James, versão King James, traduz da seguinte forma: estejas sempre vestido com roupas brancas, com trajes de festa, e nunca deixes de ungir a tua cabeça com óleo santo. Representa festa, sim, mas também representa pureza, santidade, integridade. Muitas vezes, nós nos esquecemos de que o nosso maior argumento para pregar o Evangelho não é o quanto nós conhecemos de Bíblia, mas sim o quanto daquilo que nós conhecemos de Bíblia se traduz na nossa vida. E a nossa vida deve falar tão forte que as pessoas parem para ouvir o que nós temos a dizer. O mesmo autor, Bill Hybels, em um outro livro, que eu encorajo a leitura, o título do livro é o seguinte: quem é você quando ninguém está olhando? E ele faz uma descrição muito interessante, quando ele diz assim: um caráter íntegro se revela diariamente de muitas maneiras. E ele lista aqui 4 maneiras. Uma mulher enfrenta o pavor de falar em público para contar à sua igreja uma miraculosa resposta de sua oração, isto é, coragem. Um homem faz um propósito de levantar-se 20 minutos mais cedo, todas as manhãs, para correr em volta do quarteirão e cumpre esta promessa, isto é, disciplina. Uma professora paciente investe num aluno desatento e descobre que ele é um escritor talentoso, isto é, visão. Um universitário, já vencido pelas provas e monografias, pensa em desistir, mas decide continuar e estudar, isto é, persistência. Bill Hybels diz que o caráter de uma pessoa pode ser percebido por sua coragem, sua disciplina, sua visão e sua persistência. Decida ser íntegro, mantenha a integridade. Moço, você que me ouve, que se vê bombardeado todos os dias por apelos sensuais, uma cultura de exaltação do sexo, que banaliza os relacionamentos, que banaliza o próprio sexo. Quantos meninos e meninas, homens e mulheres, se veem bombardeados nessa sociedade erotizada. E eu quero dizer para você, tome a decisão de manter a sua integridade. Está entendendo? Amém, meus irmãos? Terceira decisão. Primeira delas, viva para agradar a Deus. Segundo, mantenha sua integridade. Terceiro lugar, valorize quem você ama. Versículo 9, leio na Nova Versão Internacional, que diz assim: desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol.
todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Eu quero ler esse versículo e dizer que ele me encoraja a valorizar as pessoas que eu amo. Nós não somos muito dados, muitos de nós, talvez até por formação familiar, dizer eu amo. Há pessoas que não sabem fazer isso. Quem cresceu num ambiente onde isso não era uma prática, tem dificuldade de começar. Não é que não ame, mas não sabe dizer eu amo. Há pais que evidentemente amam os seus filhos, mas nunca foram encorajados a verbalizar isso. E tem uma dificuldade tremenda de dizer assim, filho, eu amo você. Mas eu quero nessa noite lhe encorajar a quebrar essa barreira, porque quebrando a barreira de dizer eu amo para que você ama, enquanto a pessoa pode ouvir que você ama, pode ser uma chave que vira na mente, no coração daquela pessoa, daquele filho, daquela esposa, daquele marido, daquele pai, daquela mãe, que vira a sua vida. Valorize quem você ama. Valorize. Verbalize isso. Diga para sua esposa que você a ama. E sabe de uma coisa? Isso não gasta. Diga para o seu filho, papai ama você. Porque a ideia de amor na mente da criança, amor é uma ideia abstrata. Mas quando se diz eu amo, isso é verbalizado, digamos assim, materializado como? Filho, eu amo você, e dá um abraço na criança. E ela vai tendo a ideia de que amar tem a ver com abraço, tem a ver com carinho. Diga isso. Diga isso. Quando Débora estava grávida de Reuel, bem como de Sara, e ela deve estar me ouvindo e vendo agora, nós orávamos por eles no ventre. Punhamos a mão e dizíamos, amo você. Amo você. Não gasta. Então essa é uma decisão que eu quero encorajar você a tomar hoje. Valorize pessoas que você ama. Isso significa também dizer que nós não podemos valorizar coisas que não valem a pena. Você sabe o que é que adoece a gente? É quando a gente valoriza coisas que não valem a pena. Quisera eu, há 42 anos atrás, quando comecei o ministério nesta igreja, ter aprendido isto. Certamente, eu não teria adoecido por dentro e não teria adoecido pessoas. Eu não teria sido machucado por dentro e não teria machucado pessoas. Porque muitas vezes nós valorizamos coisas que não valem a pena. O que é que tira o seu sono? Na maior parte das vezes, é aquilo que não vale a pena. Sim ou não? Aprendamos a valorizar a quem a gente ama. Até porque quem está conosco hoje pode não estar amanhã. Não é verdade? Até porque pessoas que passam por nós hoje podem não passar nunca mais.
e não viva o remorso. Atente para não viver o remorso. De pensar assim, eu podia ter dito, mas não disse. Não viva com a culpa. Mas aproveite para dizer agora que você ama para quem você ama. Está entendendo, irmão? Isso tem uma força gigantesca. Amém? Que tal você sair daqui hoje com o dever de casa, dizer para alguém que você ama, que você ama. Quando eu preguei essa mensagem em janeiro, acho que Reuel, lá de Petrolina, estava lá em Petrolina, mandou uma mensagem para mim, que eu ouvi de lá. E quando eu falo para você dizer que você ama para que você ama, não é para você vir para o pastor dizer, pastor, eu amo você, não eu amo você. Isso é bom, claro. Mas eu estou me referindo a você fazer isso na sua casa. Estão entendendo? Quarta decisão. Estão comigo até aqui? Quarta decisão. São 6. Sirva da melhor forma possível. Verso 10. Tudo que te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Sabe por quê? Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Sirva da melhor forma possível. Ninguém é chamado para ser o melhor. Porque a ideia de melhor tem a ver com comparação. A ideia de ser o melhor tem a ver com competição. Num concurso público, entra o melhor. Mas o melhor de um pode não ser o melhor para o outro. O melhor do outro. O que o texto está nos encorajando não é o desafio de nos tornarmos os melhores, mas sim de darmos o nosso melhor. De fazermos conforme as nossas forças. Eu lamento por pessoas que me ouvem nessa noite, talvez aqui nesse auditório, que têm ferramentas, têm capacitação, foram abençoados por Deus para desenvolverem habilidades. Eu sei que nessa igreja há pessoas que têm a capacidade de fazer muitas coisas de forma muito mais excepcional do que eu. Em muitas áreas. Mas a pessoa não apresenta a sua habilidade. Eu ouvi de um pregador americano chamado T.D. Jakes, que é pastor lá em Dallas. O homem prega muito. Foi escolhido um dos melhores pregadores da América. O sermão dele leva 2 horas. Eu até me sinto inspirado nessa noite. Não minta não, que mentira é pecado, viu? Prega 2 horas, o homem prega muito. Eu me lembro de tê-lo ouvido dizer o seguinte, olha só que pista tremenda para você descobrir a sua área na vida da igreja. Ele disse assim, aquilo que lhe incomoda na obra de Deus pode ser o seu chamado. Aquilo que lhe incomoda. Aquilo que lhe incomoda na obra de Deus pode ser a sua missão. Porque se o indivíduo tem o incômodo e não faz a leitura de que aquele incômodo que ele tem pode ser a sua missão, ele pode entrar na via de ser uma pessoa crítica. Então, repito,
T.D. Jakes está certo. Aquilo que lhe incomoda pode ser o seu chamado na igreja. Aí você às vezes vê alguma coisa, poxa, podia ser diferente. Aqui não fazem assim. Mas eu quero encorajá-lo a ver de outra forma. Mas eu penso que eu posso ajudar a fazer diferente. Seu chamado. E eu tenho certeza que há muitas coisas que Deus vai despertando na vida do seu servo. E ele pensa assim, puxa, agora eu estou entendendo o que é que o pastor está dizendo, é o meu chamado. Eu vejo coisas que poderiam ser feitas de outra maneira. Repito, se você não se apresentar e entender que é missão, você vai ficar de longe criticando, se envenenando. Agora, quando você lê de outra forma e diz assim, eu posso ajudar. Aliás, eu acho que todo crente tinha que usar, chegando na igreja ou fora da igreja, eu acho que nós deveríamos ter aqui uma jaqueta ou um colete, escrito assim atrás, posso ajudar? Posso ajudar? Acho que todo mundo tinha que usar essa jaqueta. Posso ajudar? Posso ajudar na igreja? Posso ajudar na rua? Posso ajudar lá na fila do banco? Posso ajudar quando eu vejo uma senhora carregando uma bolsa e de repente a bolsa estoura e as laranjas começam a rolar e posso ajudar? E a pessoa vai lá e ajuda. Isso é missão. Então, irmãos, sirva da melhor forma possível. E Salomão diz que lá na sepultura, para onde vais, não há obra. Não há obra. É interessante a maneira inspirada que Deus usa Salomão. Ele diz no verso 4 uma coisa muito interessante: melhor é o cão vivo do que o leão morto. É melhor o cão vivo do que o leão morto. Leão morto pode ser o rei da floresta, da selva, mas está morto. É preferível aquele vira-lata, sarnento, do que um leão morto, porque leão morto está morto. Sirva da melhor forma possível. Amém? Está me entendendo? Estão me entendendo aqui? Penúltima decisão. Em janeiro eu fui até aqui, ou até eu não coloquei esse item. Aproveite as oportunidades. Versos 10 e 11, Salomão diz assim, vou ler outra vez, verso 10, e vou ler na Nova Versão Internacional, que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. E o versículo 11 diz assim, vi algo debaixo do sol, os velozes nem sempre correm, vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm a comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Há uma tradução que usa a expressão o tempo e a oportunidade. Nem sempre o mais forte que vence. Às vezes, eu vejo aquele esporte chamado luta livre. Espero que você não se escandalize. Mas sabe o que eu acho interessante? Dia desse eu estava vendo um camarada desse tamanho, só o jeitão dele já assustava, e foi lutar com um Zaqueu. Eu falei assim, mas que luta desigual. O camarada parecia um Golias. Sim, né? Tão pesado, tão forte. Mas tinha um outro lá que não tinha
aspecto de Golias, eu pensei, vai vencer o gigante. Sabe o que aconteceu? O grandão dava um passo e o baixinho só tirava e fugia. Aí daqui a pouco o grandão começou a se cansar. Aí veio o baixinho, o Zaqueu, deu um certeiro e o gigante foi ao chão. Está lá. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. E no fim do texto, ele diz, o tempo ou a oportunidade ocorrem a todos. Aprenda a aproveitar as oportunidades. As boas oportunidades são raras. E muitas vezes, a pessoa está diante de uma oportunidade tão extraordinária, mas deixa passar. Aproveite as oportunidades, na área profissional, na área de formação, mas sobretudo na vida espiritual. Oportunidade de falar de Jesus para as pessoas, não perca a oportunidade. Não perca. Você já me ouviu dizer aqui, quando eu vou visitar alguém no hospital, né? Que não vai ser o caso do pastor Marcelo, certamente, mas eu chego lá e pergunto assim, você está seguro da sua fé em Cristo? Aceita Jesus agora. Há pessoas que eu já vi aceitar a Cristo ali. Então, ora comigo, faz a decisão de entregar a vida a Jesus, porque eu tenho de aproveitar aquela oportunidade. E muitos, naquele momento, tomam a decisão, e não raro, a gente ouve de pessoas que saíram da enfermidade, mas de pessoas que foram vencidos por ela. Aproveite a oportunidade. Amém? Amém ou não amém? E a última decisão, essa é forte. Eu vou recapitular aqui. Primeira decisão, viva para agradar a Deus. Segundo, mantenha a sua integridade. Terceiro, valorize quem você ama. Quarto, sirva da melhor forma possível. Quinto, aproveite as oportunidades. E em último lugar, entenda que a vida é curta. Meu irmão, isso é muito forte. Verso 12. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal, e os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça, que caem inesperadamente sobre eles. Ninguém sabe quando virá a sua hora. A vida é curta. Ah, meus irmãos, mais do que nunca, nesses dias, esta afirmação de Salomão é real. Ninguém sabe. Eu diria que essa incógnita da nossa hora é saudável. Porque pensa bem, imagine se você soubesse que no dia tal, na hora tal, no minuto tal, no lugar tal, você vai encerrar sua trajetória temporal. Se lhe perguntasse, o que você faria se soubesse que amanhã você vai embora? Pensa bem,
O que você faria com a sua dieta? Hein? O que faria com a sua dieta? Manteria a dieta? Ei, não estou encorajando você a não ter dieta. Não torça as minhas palavras. Não ia fazer sentido. Estou pensando em comprar aquele sapato. Aquele sapato vinho. Estou falando do caso das mulheres, né? Mulher e sapato andam juntas. Ou quase. Faria sentido? Se você soubesse que amanhã seria seu último dia. Graças a Deus que a gente não sabe. Graças a Deus. Mas não saber não significa que ele não vai chegar. Está entendendo? Ninguém sabe quando virá a sua hora. Por isso você precisa dar sentido à sua vida. Principalmente, entendendo, você que ainda não aceitou a Cristo, que entrar na eternidade sem Jesus é loucura. Você que tem ouvido a palavra de Deus e ainda não se posicionou, se você frequenta esta comunidade por mais de 3 vezes, você já aprendeu o suficiente para tomar uma decisão. E entenda que a vida é curta. Como um vapor. Como um vapor. Curva a sua cabeça, vamos caminhar para o fim. Senhor, são conselhos tão fortes e tão atuais, que nos desafiam a decisões que marcam a nossa vida positivamente e dão sentido a ela, fazendo-a ter sentido na vida de outros. Que decidamos agradar a Deus, que decidamos manter a integridade, fugindo de situações comprometedoras, decisões constrangedoras, nebulosas. Que o Senhor nos ajude, Pai, nessa noite, a tomarmos a decisão de valorizar as pessoas que nós amamos, verbalizando, materializando o nosso amor, vencendo a barreira que muitos têm de dizer eu te amo para um filho. Que nessa noite teu Espírito nos leve ao entendimento de que uma expressão assim pode fazer uma grande diferença na vida do outro. Que saiamos daqui tomando a decisão de servir ao Senhor da melhor forma possível. Quantos, com tantos talentos, tanto potencial, mas o inimigo tem neutralizado estas pessoas, na mente delas, setas malignas têm entrado, e este potencial, que poderia ser colocado para a glória do Senhor, tem sido muitas vezes utilizado para tantas outras glórias efêmeras. Ajuda-nos a tomarmos a decisão de servir ao Senhor da melhor forma que
que nos for possível. Que o Senhor nos ajude, Pai, a tomarmos a decisão de aproveitar as oportunidades. Oportunidades de livrar aqueles que estão caminhando para a matança. Aproveitarmos a oportunidade de falar de Jesus para os nossos amigos, orar por eles, nossos familiares, que em partindo para a eternidade sem Cristo, entrarão lá para a perdição eterna. Que o Teu Espírito nos constranja, e ainda, que decidamos a termos muito claro na nossa mente, compreendermos com clareza que a vida é curta. Há quantos, ó Deus, que precisam entregar a vida a Jesus? Eu oro para que nesta noite, havendo alguém aqui ou em casa, tome esta decisão de entregar a sua vida a Jesus, porque a vida é curta. Aqueles meus irmãos e irmãs que têm sido tomados pelo vírus da indiferença. A indiferença mata mais do que o vírus que está tirando a vida física. Porque a indiferença de um pode representar o prejuízo de muitos. Pai amado, em nome de Jesus, que nessa noite, se houver alguém aqui, Pai, que ainda não entregou sua vida a Cristo, tome a decisão de aceitá-lo como Senhor e Salvador pessoal, porque a vida é curta. Aqueles meus irmãos e minhas irmãs que têm se contentado em serem apenas assistentes esporádicos de culto, tomem a decisão de se colocarem na brecha, compreendendo que a vida é curta. Faz isto, Senhor, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Nós vamos cantar um louvor nesse momento, caminhando já para o fim, mas eu quero fazer aqui alguns convites. Quem sabe alguém nesse auditório que deseja hoje entregar a sua vida a Jesus,